Saúde os irmãos na graça e na paz do Senhor Jesus, amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 1 ao versículo 5. Eu vou ler o primeiro versículo, os irmãos verão o seguinte, vou ler os ímpares e os irmãos dos pares. Romanos 5, de 1 a 5. Amém? Diz assim a palavra de Deus: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Amém? Vamos orar nesse momento, feche seus olhos comigo. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos em teu nome, ó Pai. Nós te agradecemos pela tua palavra lida e pedimos, Senhor, que o Senhor nos ilumine para que possamos compreender a tua palavra. Fala aos nossos corações nessa manhã, nós rogamos em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Então, conforme nós vimos estudando até semana anterior à Páscoa, nós estamos lembrando aqui de várias questões a respeito do nosso breve catecismo. E aí, como a gente tem uma abertura, tem um domingo que a gente não estava no mesmo tempo, sempre é bom relembrar. O catecismo é a nossa base de fé. Então, como a igreja presbiteriana crê? O que nós entendemos? Então está todo o catecismo. É importante nós conhecermos o que é a afirmação. Por quê? Porque a igreja presbiteriana crê não é o que está na nossa cabeça, mas o que está registrado. Porque quando nós fizemos profissão de fé, a gente diz lá que aceitava os catecismos com fiel exposição da Sagrada Escritura. E conforme nós temos estudado, eles expõem e vão nos dando os textos sobre os quais são baseadas as questões. Anteriormente nós vimos a respeito de salvação, processo de salvação. Então, quando nós aceitamos a Cristo, a gente viu sobre a justificação, a adoção e santificação, processo de salvação. Então, a justificação no ato da nossa decisão em Cristo, quando nós somos recebidos no seio de Cristo, nós somos justificados por Deus, não que nos tornemos perfeitos, mas que a partir daí nós temos o carimbo da parte de Cristo. E quando Deus olha para nós, Ele vê Cristo em nós. A adoção, a partir desse momento, quando Cristo é impresso em nós e somos justificados, somos declarados justos, nós somos feitos filhos de Deus. E aí, como nós vimos anteriormente, nem todo mundo é filho de Deus. Porque a Bíblia diz que os filhos de Deus são aqueles que creem no seu nome. E com o processo de adoção, nós entramos no processo de santificação. E nós vimos que dos três, a santificação é aquele que ele não está terminado. A gente é justificado imediatamente quando aceita Cristo. Nós somos feitos filhos de Deus imediatamente. Mas a santificação é um processo que a gente começa na hora que nós aceitamos e vamos levar por toda a vida. E é por isso o catecismo, para não deixar desamarrado aqui, ele vai nos lembrar primeiro aqui na pergunta número 36, quais são as bênçãos que nós recebemos assim que nós entramos nesse processo. Ele diz, quais as bênçãos que nessa vida acompanham a justificação, a adoção, a santificação delas procedem. Então, traduzindo aqui para a linguagem popular, as bênçãos que são dadas ao crente a partir do momento que ele aceita a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Então essas coisas elas vão nos acompanhar quando nós somos justificados, adotados e entramos no processo de santificação em Cristo. A resposta aí é as bênçãos que nessa vida acompanham a justificação, a adoção e a santificação, ou delas procedem, são certeza do amor de Deus, paz de consciência, gozo do Espírito Santo, aumento de graça e perseverança nela até o fim. Aqui está algumas das doutrinas mais básicas, mais preciosas que nós temos a respeito da salvação. Eu especialmente gosto de lembrar quando a gente fala disso aqui, perseverança até o fim.
coisa que parece que tem sido esquecida atualmente no meio cristão evangélico. E nós vamos ver aqui que a Bíblia, ela, através do amor de Deus, ela nos garante que no poder do Espírito Santo Ele nos dá a capacidade de perseverar no Evangelho. Perseverar quer dizer continuar, não esmorecer, não perder. Então é uma graça dada por Deus quando nós entramos nesse processo. Uma das primeiras coisas eu lembro aqui está um pouco trocado na ordem, né? Porque aqui a gente tem primeiro certeza do amor de Deus, né? Aqui, certeza do amor de Deus primeiro, e depois paz de consciência. Mas como o texto é Romanos 5, 1 a 5, então eu deixei sem inverter, para a gente não ler o versículo 4 e 5 e depois voltar para o versículo 2. É só a questão da ordem. Então, dentre as bênçãos, Ele nos traz a paz de consciência. O que é paz de consciência? O Romanos 5:1 diz que justificados mediante a fé. Lembra aqui, o que eu acabei de falar? São as bênçãos que são dadas para nós, que acompanham a justificação, a adoção e a santificação. Olha aqui o que ele diz: justificados por meio da fé, nós temos paz com Deus. Isso é muito importante porque nós hoje vivemos um tempo em que salvação, ou ser cristão, ou fazer parte de uma igreja, muitas vezes é guiado simplesmente por uma emoção. As pessoas pensam em estar no culto, em estar na programação e sentir alguma coisa. E nem sempre a gente sente alguma coisa. As pessoas querem sentir um arrepio, querem sentir uma melancolia, mas muitas vezes eles não dão conta que isso já no século XVII, no século XVIII, XIX, nós já temos um entendimento disso. E Charles Finney, que é a origem de tudo isso, historicamente, ele já tinha observado essas coisas, que muitas vezes a melancolia que a gente sente, muitas vezes aquele arrepio, tudo é construído no cenário que nós estamos. Não Finney entendeu o seguinte, desde o tempo, que você pode usar a música para despertar emoções. Então, sabe quando você está em algum lugar, o pastor está pregando, ele vai fazer um apelo, e aí vem um tecladista lá e começa a dedilhar aquelas notas assim. A música é muito simples. Quando você tem uma música que ela é uma escala em tom menor, essa música ela desperta emoção. E aí a gente tem, por exemplo, o nosso cenário tem um hino muito conhecido que é a escala em tom menor, que é o hino 71. Quem lembra qual é o hino 71? Quem lembra? Nossa, vocês estão fracos. Perdão, se em sofrimento te causei, ó Deus, é o meu exemplo fraco da pessoa, se eu não andei nos bons caminhos teus, perdão, Senhor. Não é uma letra emotiva? Então ele coloca em tom menor, ele começa em menor. Se em sofrimento te causei, ó Deus. A melodia ela é para fazer a gente ter esse sentimento. Só que a maioria dos nossos hinos não são em tom menor. Estou falando dos hinos do inário. Por quê? Porque o nosso entendimento é que o culto, que a adoração a Deus, ela tem que ser conforme o apóstolo Paulo escreve em Romanos: rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo com culto racional a Deus. Então nós adoramos com a mente e adoramos com o Espírito também, conforme Paulo escreve lá em 1 Coríntios. Então o grande problema é quando a gente não sente, quer dizer que não tem a presença do Espírito Santo. Ou quando a gente não sente, quer dizer que eu não sou convertido. Na verdade, o que nós precisamos entender é que a Bíblia nos afirma que quando nós somos justificados, uma das primeiras coisas é ter paz com Deus. Então, quando ele fala de paz com Deus, é uma bênção que é derramada sobre a vida do crente. Só que esta bênção, ela é um sinal de que nós fazemos parte do corpo de Cristo. Não quer dizer que você não vai ter problema, né? Nós lemos o texto aqui na introdução, né? A gente viu, nós gloriamos também nas próprias tribulações. Então quer dizer que tribulação vai vir. Mas paz com Deus é eu entender na palavra de Deus que a partir do momento que eu recebo a bênção da justificação, eu não estou mais em guerra contra Deus, porque é isso que nós estávamos, em guerra contra Deus. Então, quando nós aceitamos, nós temos paz com Deus, quer dizer, agora eu estou em Jesus Cristo,
reconciliado com Deus. Isso é uma questão muito mais de entendimento do que de sentimento. Porque quando o nosso coração ele está acostumado com as coisas do mundo, muitas vezes nós não conseguimos compreender as coisas de Deus. E Paulo já adverte a respeito disso. E muitas vezes nós não compreendemos porque elas se discernem espiritualmente. Só que o discernimento espiritual, ele não é sentimento, ele é uma coisa diferente. Então, aqui o que ele diz? Ele deixa escrito e registrado na Sagrada Escritura que a partir do momento que pela fé nós somos justificados por Deus, nós temos paz e consciência com Deus. Isso aqui é para quê? Eu tenho um sentimento excitado, meu coração vai apertar nunca. É para quando aquele sentimento vier, eu venha na Escritura e leia Romanos e digo, não, eu preciso ficar temeroso, porque a Escritura me garante que eu tenho paz com Deus. Segundo, aqui já lá no versículo 5, mesmo texto de Romanos 5, de 1 a 5. Nós temos certeza do amor de Deus, nós temos paz com Deus, porque nós podemos ter certeza do amor de Deus. O versículo 5 diz que a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Quem é do direito aí? O que é uma outorga? Poderes. Hã? Está dando poderes. É um poder constituído. Aquilo que é outorgado quer dizer que é dado poder. A Bíblia é cheia de linguagem jurídica. Eu lembro que eu tive um professor no seminário que ele era professor de espanhol. Ele era da área jurídica e ele saiu do país dele, se eu não me engano, era na Colômbia, porque assim, ele como cristão, ele se formou advogado e aí a consciência dele ficava terrível, porque para ele atuar como advogado lá, ele contava, ele deu esse testemunho para nós em sala, que para ele conseguir atuar como advogado, conseguir defender as pessoas que ele pegava as causas, ele muitas vezes tinha que subornar o juiz, subornar o promotor, que todo mundo só ia na base do suborno. E aí ele estudou, conseguiu passar para promotor. Então aí ele disse, não, agora aqui eu não vou precisar mais compactuar nesse sistema. Só que ele foi fazer a coisa certa, e aí o pessoal dos cartéis, não sei o que, começou a perseguir ele. E ele teve que fugir do seu país de origem e veio para o Brasil. E como cristão ele chegou no Brasil e passou por muita coisa e conseguiu, foi dar aula de espanhol no seminário presbiteriano ali em Brasília. E ele, como vindo da área jurídica, ele dizia para nós, olha, a Bíblia ela está cheia de termos jurídicos. São termos jurídicos porque para nós entendermos que a ação de Deus para nós ela tem um peso jurídico na nossa reconciliação com Deus. Aqui no versículo 5 ele fala que o Espírito Santo nos foi outorgado. O que quer dizer isso? Que nós recebemos o poder do Espírito Santo. O Espírito foi outorgado, nós recebemos o outorgo do Espírito, quer dizer, o poder foi concedido a nós. Para quê? Para nós entendermos que a esperança, ela não confunde. Então, quando ele fala das bênçãos que nós recebemos, ele está falando, quando eu aceito a Cristo, um dos sinais de que eu sou salvo, estou em Cristo Jesus, é que eu preciso ter certeza do amor de Deus por mim. Isso aqui não quer dizer, vou falar mais uma vez, que de vez em quando você não vai ter um sentimento assim, será que Deus me ama? Porque é da natureza nossa, a gente vai duvidar de vez em quando. Isso não quer dizer que os meus sentimentos vão ser totalmente tomados por tudo isso. Por quê? Porque quando a pergunta fala sobre as bênçãos que recebemos, ele fala justificação, adoção e santificação. Lembra que eu expliquei? Santificação quer dizer que eu começo no processo, mas eu não estou santo ainda. Eu não sou totalmente, mas eu comecei o processo de santificação. Cada vez mais eu vou aprendendo, eu vou moldando, eu vou me parecendo mais com Cristo e deixando mais o velho homem para trás. Então é normal no processo de aprendizado, de vez em quando a gente fica meio perdido. Mas é uma bênção para quê? Ele está dizendo e registrando que nós somos abençoados na certeza que o amor de Deus foi derramado. Olha como ele diz, não confunde, quer dizer, sem confundir, que a certeza do amor de Deus foi derramado no nosso coração,
justamente para quando a gente estiver em dúvida, Deus chega para nós na Escritura e diz: olha, o amor foi derramado no seu coração. Então, aqui que vem a importância. Por que é que nós estudamos essas coisas? Há muita coisa no Evangelho que não se traduz simplesmente em sentimento. As doutrinas não são para dizer: olha, eu não preciso me preocupar mais com nada. Mas quando lá em 1600, mais de 100 teólogos se reuniram por anos para poder registrar esse escopo doutrinário, que é a nossa confissão de fé, eles se preocuparam em dizer: quando eu estiver com dúvida, o que é que eu preciso saber para eu não entrar em desespero, eu me manter firme na fé? E aí eles escreveram, e no que eles escreveram vem aqui: eu posso ter certeza do amor de Deus. Por quê? Porque o seu filho foi derramado na cruz. E olhe bem aqui o contexto que Paulo escreve aos Romanos. No versículo de número 3, ele fala que nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, a experiência esperança. Então ele está falando em um tempo em que a igreja passava dificuldade. Lembra? Roma foi onde Nero queimou os cristãos, lá no Coliseu. Era onde eles eram perseguidos. Como nós vemos o apóstolo Paulo falar sobre o apóstolo Paulo nas suas viagens missionárias, são citados lá no livro de Atos, que ele encontra Priscila e Áquila na cidade de Corinto, porque eles tinham saído fugidos de Roma, porque o imperador tinha expulsado todos os cristãos de Roma. Então era perseguição, era caça, era morte, tudo isso estava ali assolando a igreja. E Paulo diz: olha, nesse momento a gente passa pelas tribulações, mas nós podemos ter certeza do amor de Deus. E como é que eu posso ter certeza do amor de Deus? Se eu estou passando dificuldade, se eu estou passando tribulação, o meu coração vai ter esta convicção sozinho? Eu tenho que ter o quê? A palavra, a adverte diz: olha, nós podemos ter certeza que o amor de Deus é derramado no nosso coração, sem confusão. Então a palavra nos dá uma promessa, uma palavra dizendo: olha, tenha certeza que o amor de Deus foi derramado no seu coração. E aí no versículo 4 faz a ligação disso, dizendo: olha, a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Então é uma afirmação de Deus para acalmar o nosso coração. Então por isso que eles colocam aqui: ó, nessa vida, as bênçãos que acompanham a justificação, a nossa santificação, dentre elas nós podemos ter certeza do amor de Deus, nós podemos ter paz de consciência, porque tudo foi dado a nós, mas nós também podemos ter gozo do Espírito Santo. Essa versão que eu tenho digital do Breve Catecismo, ela é um pouco mais antiga. A atualização mais nova, ele vem alegria do Espírito Santo, que é para ficar um melhor entendimento. Só que no português um pouco mais antigo, isso aqui, anos 80, 70, essa versão é mais ou menos dessa época. A palavra gozo, ela tem um significado de alegria, mas ela tem um significado mais profundo. O problema é que na linguagem atual ele perdeu o significado e foi muito usado com tons pejorativos e de baixo calão no termo. Então parou-se de usar no dia a dia comum. Mas o termo gozo fala de uma alegria e de um deleite, de algo assim, uma satisfação profunda. Por isso a tradução aqui ela fala nisso. Então, outra bênção que nós temos decorrente disso aí, da justificação, a nossa santificação, é a plena alegria no Espírito Santo, conforme o próprio apóstolo Paulo fala em Romanos 14, 17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Agora, como dizia meu velho avô, gosto muito de lembrar dele, santificação é um processo que ele não é uma linha reta. Eu não vou pegar uma corda e vou começar a ser puxado para cima assim, cada vez eu vou ficando mais cima. Ele é como uma escadaria irregular. Então quando a gente entra no processo de santificação, é como se você chegasse numa escada e aí começa a subir. Aí você num dia sobe 2 degraus, aí no outro você cai um, porque deu um problema lá, você cai. Aí depois você sobe 3, cai 2, sobe 4, cai 3. E assim, ele é uma linha. Já viu aqueles gráficos que aparecem na televisão quando vai falar sobre economia, sobre isso aqui, que tem aquela linha que vai assim, ela sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce.
Só que quando você olha para o gráfico dele, não importa o que, ele vai, é se é uma tendência de subir ou uma tendência de descer. Então você vai olhar para o gráfico, ele está todo torto, mas ele vai entortando, mas ele vai subindo. Ele começa mais embaixo e quando ele termina mais lá em cima. Então é uma tendência ascendente. A nossa santificação precisa ser assim, a gente vai caindo, mas na média geral a gente tem que estar progredindo, subindo. Você não pode entrar no processo de santificação e vai subindo e caindo, daqui a pouco você está, daqui a um ano você está mais baixo do que você estava um ano atrás. Santificação não pode ser descendente, não pode ser descendente, é sempre subindo. É claro que a gente vai caindo, mas no geral a gente tem que ir aos pouquinhos, tem que ir subindo. Aí é que é a grande questão. A alegria do Espírito Santo, ele é um sinal desse processo de santificação da nossa vida. Mas é uma graça que é dada a nós. Agora a questão é, às vezes a gente tem, só que às vezes a gente não está treinado direito. E no nosso processo de santificação, a gente vai deixando, né? E a gente vai se acostumando. E de repente a gente sente assim que não está parecendo nada, aí não tem prazer mais em nada, porque nós não estamos treinando direito. A alegria do Espírito Santo ela é cada vez maior. Quanto mais eu absorvo o Espírito, e mais eu entendo as coisas do Espírito. Alguns meses atrás, eu fui fazer um exame, então um exame de vista, acabei no endocrinologista, e vi que a minha glicemia estava completamente disparada. Aí o que é que tem que fazer? Então, corta tudo. Corta tudo. Aí você cortar açúcar de tudo. Já tomou café sem açúcar? Eu brincava que a seita do café sem açúcar estava crescendo. O pessoal vem assim e fala: não, é porque você só sente o verdadeiro sabor do café quando você consegue tomar ele sem açúcar. Não, beleza. Mas é difícil. Sabe por que ninguém consegue? E aí eu tenho experiência própria, né? Eu fui obrigado. Mas o que é que acontece? Ali no primeiro mês é ruim. Eu digo que o negócio só ficou tranquilo para mim depois do segundo mês. Aí acostumei, aí ficou tranquilo. Tomo de boa, está tranquilo agora. Mas o primeiro e o segundo mês era terrível. E aí o que é que acontece? Você não tem prazer, você vai tomar, não desce. E eu comparo isso quando nós falamos de alegria do Espírito Santo. Às vezes tem as coisas do Espírito, só que a gente está tão acostumado com as coisas da carne, que a gente não tem prazer nas coisas do Espírito. A gente não se alegra. A gente olha e é aquele pessoal que fala assim: não, olha, desse jeito que é melhor, a gente acha estranho. A gente não quer. Mas o problema é que a gente não está adaptado. Então, como é que eu tenho alegria do Espírito Santo? Eu preciso me adaptar às coisas do Espírito, para ter prazer nas coisas do Espírito. Se eu não tenho prazer nas coisas do Espírito, como é que eu vou me alegrar no Espírito? Aí eu venho, eu não me acostumo com as coisas, eu não me acostumo com a igreja, eu não me acostumo com a adoração, eu não me acostumo com o louvor, eu não me acostumo com ler a palavra. Então ler a palavra é difícil, é ruim, cantar é um fardo para mim, frequentar os cultos é difícil. Aí eu deixo de estar na casa de Deus para estar fazendo outras coisas, e depois eu digo: mas por que eu não tenho prazer? Porque você não acostumou, você está igual a pessoa que tem que tomar um café sem açúcar. O médico já falou: você tem que parar, porque senão. Mas aí eu não aguento ficar sem tomar, porque eu não entendi que eu preciso primeiro sofrer para poder depois eu me acostumar. E no Espírito Santo é assim: para eu ter alegria no Espírito Santo, eu primeiro preciso me adaptar. O meu corpo ele não quer se adaptar com as coisas do Espírito, a minha carne ela quer continuar nas coisas da carne. Mas eu preciso entrar no processo de santificação e subindo. E aí daqui a pouco eu tenho prazer nas coisas do Espírito. Mas eu só vou ter isso depois que eu me adaptar com as coisas do Espírito. Por isso que ele coloca aqui como uma bênção que acompanha justificação, adoção e santificação. Quer dizer que é um processo que a gente passa até poder ter plena alegria do Espírito Santo. No momento que a gente converte, a gente tem alegria em algumas coisas, mas algumas coisas elas ainda vão nos deixar nele. Mas hoje o grande problema é que nós vivemos uma geração que ela não quer se adaptar. Isso é um erro dessa geração, criando a próxima geração já mais ainda. Porque está parecendo assim que o mundo ele gira em torno da pessoa. Eu não sei se é porque eu vejo muito isso, mas o algoritmo nas redes sociais vive me mandando os vídeos, YouTube e tudo
mais vídeos sobre isso. De repente aparece um cara lá falando sobre a dificuldade de se contratar pessoas dessa nova geração. Por quê? Porque a pessoa ela não aceita disciplina. Ela não aceita. Antigamente a gente ia na empresa, eu fui estagiário. O que você fazia? Você chegava, a ordem era rala o estagiário. O estagiário ele tinha que sofrer para poder aprender todo o processo. Então a gente sofria. Você pegava o estagiário e colocava para qualquer serviço. Qualquer serviço que tem, o mais chato que tem, você coloca o estagiário para fazer. Ele tem que suportar. Se ele segue a ordem direitinho, se ele faz o negócio sem reclamar, aí ele vai adaptando, ele já vai entendendo todas as coisas. Aí depois o patrão vai lá e contrata ele, já sabe como é que funciona o processo. Só que hoje, chega esse estagiário nas empresas dessa nova geração, e aí faz isso, ele diz, eu não quero. E ele acha que o chefe, o patrão, tem a obrigação de continuar pagando salário extra sem ele fazer aquilo que é pedido. Só que isso se reflete dentro da igreja. A gente acha que Deus tem a obrigação de ficar abençoando a gente sem a gente obedecer direito, sem a gente corresponder direito. A gente vai lá nos 10 mandamentos, 6 dias farás toda a sua obra, mas um dia é do Senhor. E o que é que a gente faz com o dia do Senhor? A gente fica gastando o dia do Senhor nos nossos próprios prazeres. Essas perguntas que nós vamos passar aqui, eles fazem a ligação com o começo dos 10 mandamentos, que está aqui também. A gente vai estudar eles seguidamente, provavelmente um mandamento por domingo, quando nós chegarmos nele. E lá nos mandamentos, quando ele fala a respeito disso, ele esclarece assim, a respeito do dia do Senhor. O dia do Senhor não é o dia para tratar dos meus próprios interesses, nem da minha recreação. O dia é do Senhor. Isso não impede que eu tenha uma bolsa com família, isso não impede que eu possa fazer alguma coisa. Mas se qualquer coisa dessa que eu faço, ela me atrapalha de estar dedicando esse dia ao Senhor, eu estou em pecado. Eu estou quebrando. E às vezes a gente não tem a alegria do Espírito Santo por causa disso. Por quê? A gente não quer se adaptar. A gente não quer se adaptar às coisas do Espírito. E mais ainda, João 1,16 ele vai dizer que ele nos dá um aumento de graça. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude de graça sobre graça. Então, a partir do momento que a gente se converte, a graça é derramada sobre nós. Mas o que é que João diz? Graça sobre graça. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu só chego e dar a graça e pronto? A partir do tempo que nós vamos vivendo em Cristo, vamos aumentando, vamos crescendo, a graça é colocada sobre graça, graça sobre graça, graça sobre graça. O Espírito Santo ele vai derramando continuamente em nós. A graça é dada continuamente, é uma bênção que é dada a nós, que acompanha a nossa conversão, mas é algo que vai aumentando tempo a tempo. Mas quando é que a graça aumenta? Quando eu ando no caminho. Quando é que a graça aumenta? Quando eu me adapto às coisas do Espírito. Quando eu vou me exercitando no Espírito, mais e mais a graça é derramada sobre mim. Agora o grande problema que a gente está vivendo esta geração é que eu quero a graça, só que eu não quero o exercício. Eu quero a esperança, mas eu não quero a perseverança nem a experiência que é trazida na tribulação, conforme lá em Romanos nós lemos. Aí é fácil. Aí depois eu oro lá para Deus e falo, Deus, me dá graça. Aí Deus manda a tribulação. Por quê? O que é que Paulo diz? Tribulação, promessa, experiência, esperança. E a esperança não confunde. E aí a graça é derramada sobre nós. Eu falo, Senhor, me dê paciência. Aí Ele manda problema para poder exercitar minha paciência. A gente quer orar pedindo a Deus para amar o irmão, mas a gente não quer que Deus transforme o nosso coração. A gente quer que Deus transforme o irmão para ele não me perturbar mais. Só que não é assim que funciona. A gente não pode fazer oração em pecado. Tem um pastor uma vez que falou na oração, disse que na igreja tem uns irmãos que davam um trabalho danado na igreja. Eles oravam assim: Senhor, converte irmãos, transforma o irmão. Assim, agora, se não for para transformar o irmão, promove o irmão. Não dá para orar para Deus promover os irmãos. A gente precisa orar para o nosso coração ser transformado. Só que para o nosso coração ser transformado, eu preciso estar disposto a ser transformado. Para que a graça de Deus seja derramada em mim, eu tenho que estar disposto a transformar o meu coração. Eu não posso ficar orando para Deus para Ele transformar os outros. O pensamento da geração é esse: o mundo se adaptar para me sentir confortável. E a palavra diz: não, você precisa se conformar no Evangelho. Não sei se você já ouviu, eu já falei aqui algumas vezes. Quando a palavra conformar aparece, conformar
entrar na forma. Então, se conformar ao Evangelho quer dizer, eu vou me moldar ao Evangelho. Não é o Evangelho que vai me moldar a mim, não. Eu tenho que me moldar ao Evangelho. Minha expectativa, minha vontade, meus afazeres, meu trato familiar, minha convivência, minha agenda tem que se moldar ao Evangelho. Não é o Evangelho que tem que se moldar a mim. Então eu preciso ter isso. Para que haja aumento de graça, eu preciso entender isso. Porque o Senhor nos dá plenitude de graça, e graça sobre graça, mas também Ele vai nos dar perseverança. Filipenses 16 diz: estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Aqui no finalzinho, até o dia de Cristo, ali em amarelo, até o dia de Cristo Jesus. Isso aqui é uma das promessas mais lindas que tem no Evangelho. Sabe por quê? Porque ela é aquela promessa para o momento de tribulação. Sabe aquela hora que você está assim, não sabe se vai conseguir, e você diz, não estou conseguindo, não tem força, e aí fica em dúvida, será que é a hora que vem e diz, olha, Deus, aquele que começou a obra no seu coração, Ele vai completar até o dia de Cristo. Quer dizer, Ele está ali do lado e não vai me abandonar durante toda a minha vida. Não tem negócio de Deus deu um pouquinho de graça e depois retirou o Espírito. Tem gente que está vivendo ainda como se fosse lá no Antigo Testamento. Aí fica lendo lá o livro de Samuel, quando Deus fala que retirou o espírito de Saul. E aí fica achando que hoje, do mesmo jeito, Deus vai lá e retira o espírito de alguém depois do espírito concedido. Só que no Antigo Testamento, o espírito era concedido por tempo temporário, dando poder. E a Escritura é tão certa sobre isso que no livro de Juízes, ele mostra os juízes, como por exemplo Gideão, o Espírito Santo atuou em Gideão, só que no final da vida, o que Gideão fez? Ele começou a adorar outros deuses, fez um altar, fez a história sacerdotal e colocou lá, e começou o povo a adorar a história, e ele se aproveitou daquilo. Então o Espírito Santo estava com Gideão quando ele fez aquilo? Não estava. Ele ungiu os reis, como o rei Ezequias, o Espírito estava com ele, o Espírito abençoou ele, mas no final da vida, quando ele morreu, ele pediu mais 15 anos, e Deus deu os 15 anos para ele. Só que nesses 15 anos ele aprontou e perdeu todo o crédito que ele tinha ganhado na vida todinha. Aí quando ele estava fazendo coisa errada, o Espírito estava com ele? Não estava. Por quê? No Antigo Testamento o Espírito era dado como um poder para uma obra específica. No Novo Testamento Jesus fala que vai aos céus, mas nos enviaria um outro Consolador. Então a partir de Cristo, o Espírito ele vem morar no ser humano. Então o Espírito ele entra uma vez e ele não sai. E ali dentro ele nos ajuda a perseverar até o fim. Então quando a gente achar que está desesperado, a gente precisa lembrar que ele diz, ele vai completar. Não é eu que completo, não é eu que vou chegar e vou garantir que vou chegar no céu, é o Espírito Santo que habita em mim. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso me render ao Espírito. Eu preciso entender. E é uma coisa que às vezes a gente não faz. Que é o quê? Quando eu estou passando dificuldade, quando eu estou passando tribulação, quando as coisas não estão do jeito que eu acho que deve estar, quando o negócio está parecendo pesado demais, às vezes a gente se pergunta: será que eu não estou fazendo alguma coisa errada? Será que não está faltando alguma coisa? Como é que está a minha vida com Deus? Será que o Espírito Santo não está permitindo que essas coisas apareçam para eu abrir os olhos e pensar: olha, eu tenho que consertar a minha vida nisso, nisso? Porque a tribulação ela vem para nos ensinar. Porque quando nós somos servos de Deus, nós vamos passar a tribulação. Paulo escreve a Timóteo dizendo que aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus será perseguido. Mas ele também nos promete dizendo: eu vou estar com você para você perseverar até o fim. Então por isso que eu gosto da doutrina da perseverança dos santos. Ela é uma garantia que Deus ele não nos abandona. Quando a gente acha que está difícil, a gente fica pensando: Deus, não, Ele não nos abandona, Ele está conosco sempre. Então Ele nos deu graça, Ele nos deu bênção, nos deu alegria, nos deu satisfação e nos deu o poder de perseverar até o fim. O que é que mais nós podemos querer? Às vezes a gente não para pensar que Ele já deu todas as ferramentas necessárias. Agora, a minha parte é o quê? Para que eu possa desfrutar dessas ferramentas, eu preciso ter vida com Deus. Eu preciso transformar. E aí que vem a questão, como os antigos falavam, né? Não dá para acreditar num crente. E a semana alguém me mandou uma frase bem semelhante, falada pelo Paul Walsh,
Não dá para acreditar numa pessoa que diz que Jesus o salvou e continua vivendo do mesmo jeito que vivia antes do Evangelho. Aí eu pergunto, salvou de quê? Não dá para eu dizer que eu sou crente se eu continuo vivendo do mesmo jeito. Não dá para estar na mesma coisa. As bênçãos estão aí, foram dadas para Deus como presentes. O que é que está acontecendo? Tem muita gente que recebe o presente de Deus, aí você vai lá, naquele quartinho, sabe em casa, geralmente você não tem um quartinho lá que você guarda aquelas coisas que você não usa. Então você vai lá no quartinho, coloca dentro de uma caixa e deixa lá guardado. Aí depois você fala, por que não tem alegria nas coisas de Deus? Porque você guardou as coisas de Deus lá na caixinha. Então na sua vida. Porque você está colocando elas na sua vida de acordo com o que a sua agenda permite. Você não moldou a sua agenda para poder entrar no Evangelho do Deus. Então, nós precisamos nos lembrar disso. As bênçãos são dadas para nós agora, a partir do momento da nossa conversão. Mas não só isso, aqui para fazer a ligação, saindo das bênçãos que nós recebemos na hora da conversão, ele fala que nós também recebemos bênçãos na hora da morte. Agora, antes de falar aqui, tem alguma pergunta aí sobre essas bênçãos que o Espírito Santo nos concede a partir do momento da nossa conversão, que é a justificação, a adoção e a santificação? Vocês entenderam? Certeza do amor de Deus, paz de consciência, gozo, alegria do Espírito Santo, momento de graça e perseverança até o fim. Tem alguma dúvida? Uma oportunidade, não deixe de perguntar. Pergunta 37. Essas aqui são mais rápidas, viu? Quais são as bênçãos que os fiéis recebem em Cristo na hora da morte? Por que a gente está falando disso? Eu coloquei de propósito o hino que nós cantamos. E eu comecei a perceber o seguinte: é uma coisa que eu costumo dizer que eu fui muito precoce na igreja. Porque no meu tempo, as crianças, elas ficavam ali direto na igreja. Né? Você saía, escola dominical só, os cultos não tinha separação, não tinha nada disso. Então a gente ficava ali, e eu comecei a observar as coisas muito cedo. E eu lembro que criança, dos 9 anos em diante, eu já percebia, a gente cantava muito esses hinos. O céu com Cristo, depois que Cristo me salvou, aos 116. Como é que é? Eu gosto muito dele. Agora eu estou falando aqui, me deu branco sempre dele. Mais perto quero estar, meu Deus de ti. Aí hoje eu percebo que você chega nas igrejas, o pessoal acha que cantar mais perto quero estar, meu Deus de ti, é música de velório. E a gente perdeu a noção de que quando a gente canta sobre o céu, a gente está cantando falando de morte. A gente está falando que a gente não tem prazer nesse mundo. E quando a gente morrer, a gente vai para um lugar melhor. Como Paulo dizia, eu tenho consciência de que estar com Cristo é infinitamente melhor. Alguns dias me mandaram e alguém me lembrou desse vídeo. Fala assim: o crente não tem medo de nada. Aí mostra um crente assim lendo a Bíblia, né? Aí começa a vir som de tiro. Aí o crente está tranquilo. Aí ambulância, som de polícia, bomba, aí nada acontece. Aí de repente aparece o som assim. Taran! Aí o crente fica desesperado. Só tem medo do som da trombeta. E eu estou vendo uma geração que tem medo do som da trombeta. A gente fala assim, se Jesus voltasse agora, o pessoal fala, meu Deus, não, já tenho medo. Mas eu lembro que antigamente, quando você falava com aqueles crentes, sabe, aqueles crentes mais velhos, eu lembro de criança de 12, 13 anos, você falava com um crente já idoso, bem convicto, você falava, se Jesus voltasse agora, eu falava, aleluia. Pelo menos assim, para essas dores de joelho que eu estou tendo. Minha avó, ela tem paralisia infantil, era desse tamanhozinho. Eu lembro que a gente ia com a mãe comprar a sandália para ela tinha que comprar a sandália baixinha, não podia usar nada de salto, nada de escorregasse. E ela calçava 32. Então, só achava sapato para ela em lugar infantil, né? Era só sapato. Você sabe aquela sandália de menino? Era a sandália que ela calçava, ela não ficava caminhando. Mas quando você falava para ela dizia, não, quando Jesus voltar, lá em cima eu vou sair correndo. Porque aqui eu não posso correr, mas lá eu vou correr. Então havia uma convicção, hoje a gente tem medo. Por quê? Porque a gente não lembra que bênçãos são prometidas aos fiéis. A morte não é perdição, a morte do crente é voltar para casa. Por isso que eu gosto muito do hino, eu não canto ele porque tem uma estrofe
que ela, no meu entendimento, é teologicamente equivocada, que aquele livro do Mercado Está Vazio. Porque ele conta aquela história dos trens vazios, ele conta a história do arrebatamento secreto. A gente não crê no arrebatamento secreto. Então, por isso eu não canto ela. Mas a terceira estrofe dele, ele fala assim, que vê os céus se abrindo, ouve o coro celestial, os céus se abrindo no bem-vindo sem igual, e como o som de muitas águas, nós ouvimos entoar, aleluias ao Cordeiro, nós voltamos para orar. Essa frase ela me conquista. E falta a gente voltar um pouco nisso. Morte do crente é volta para o lar, não é perdição. A gente precisa rezar. Por quê? Porque as almas dos fiéis na hora da morte são aperfeiçoadas em santidade e imediatamente entram na glória. Os corpos continuam unidos a Cristo, descansam na sepultura até a sua ressurreição. Aqui, rapidamente, primeiro, imediatamente entram na glória. Tem crente que fica com medo, mas é na hora ali, faz assim, por isso que eu sou meio esquisito com relação a velório. Eu sou meio estranho com relação a velório. Primeiro que eu nem gosto de velório, né? Sabe que velório foi uma invenção da Idade Média para frente, né? Na Europa, o pessoal usava muito talher de metais que a gente não usa. Hoje a gente tem o alumínio, tem coisa muito mais segura. Mas o pessoal fazia na Europa um copo de estanho. Estanho é um metal que é usado hoje na eletrônica para fazer aquelas soldas dos equipamentos eletrônicos. Só que o estanho tem um problema. O pessoal bebia o uísque, e o uísque, em contato com o estanho, tem uma relação química que ele gera um subproduto que, quando a pessoa bebia, muitas vezes ela entrava no estado de catalepsia. Eu não sei se o nome está exato com a musiquinha, mas é aquele negócio, a pessoa, o batimento é baixo tanto que a pessoa parece que está morta, já viu? E chega lá, você não vê batimento, aí morreu. Aí eles iam lá e enterravam. Só que a pessoa estava viva. Depois de um dia, o efeito da droga saía do sangue, e aí ele voltava assim. E aí o que aconteceu? O pessoal começou a descobrir. Aí descobriu os mortos revirados dentro dos caixões. Aí eles começaram a enterrar o povo com um sino, que amarrava o sino, colocava uma cordinha, essa cordinha passando assim, na terra, com tudo, lá para dentro do caixão. Se o cara acordasse lá dentro, ele batia aquilo ali, se alguém ouvisse vindo, se enterrava. Aí o que é que eles inventaram? Eles não vão velar, e pegavam o morto e colocavam em cima da mesa da cozinha. E não tinha nada disso, colocavam lá em cima e deixava de um dia para o outro para ver o quê? Para ver se acordava primeiro, para ter certeza que estava morto, para depois enterrar. Então é daí que veio o velório. Isso é em 1700, 1800, volta isso. Mas por que eu não gosto do velório? É porque a palavra nos diz o quê? No momento que o crente morre, ele está na glória. Apocalipse 14:13, viu uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor e no seu Espírito, porque eles descansam das suas fadigas e as suas obras os acompanham. O que Apocalipse diz? Bem-aventurados aqueles que morrem no Senhor. Bem-aventurado é feliz. Então, feliz é aquele que morre no Senhor. A gente chora a separação, mas a gente não pode chorar pelo destino da pessoa. Eu sei que é difícil confundir, mas é preciso entender o Evangelho. Então, nós imediatamente entramos na glória. Mas o texto melhor para isso aqui é Lucas 23:43, quando Jesus fala com o ladrão na cruz. Ele diz: em verdade vos digo que hoje estarás comigo no paraíso. Não é amanhã, não é depois. Hoje. Eu me lembro quando meu pai faleceu, lá na Bahia, e eu fiz o ofício de fúnebre. E lá o pessoal era muito simples, então você levava da igreja e ia com o caixão sem ir a pé, né? Ia com o caixão para o cemitério. Quando chega no cemitério, na hora de entrar, o pessoal tem aquela crendice, vem assim, aí o pessoal fala: não, como é que faz? Entra assim ou entra assim? Porque tem aquele negócio de tem que entrar de frente, tem que enterrar de frente, tem que colocar os pés para tal lado, o pé para o outro lado. E o pessoal foi indagar isso aí na hora que vinha. Eu parei, todo mundo disse: pode parar, entra do jeito que vocês estão. Eu não quero que ninguém pergunte como é que vira, como é que não vira. Isso para mim não importa nada. Porque eu tenho a plena convicção. Quando o crente morre, essa plena convicção está no meu coração. O que a gente está fazendo ali, e é por isso que eu não gosto de velório, a gente está ali no corpo, é para se despedir. Mas a pessoa ela não está ali. A gente fica ali chorando em cima do corpo, mas a pessoa ela não está ali. O crente ele já está lá.
no céu com Cristo. Ele não estava mais. Imediatamente, então quer dizer, no segundo, expirou, o último fôlego saiu, está no céu, já está olhando lá em cima, já não está mais aqui com nós. Então por isso nós precisamos tomar cuidado. Quando ele fala das bênçãos, então nós imediatamente entramos à glória. Por que a palavra deixa isso escrito para nós? É justamente porque nós precisamos entender que o crente não tem lugar onde passar, ele não vai passar em sofrimento, não tem aquele negócio de ficar esperando uma luz, ou não sei o que. A gente às vezes incluiu no nosso entendimento muita coisa que não tem nada a ver com a palavra de Deus. O crente entra na glória, então o crente não tem, não morre, ele precisa se treinar, se santificar para poder chegar nesse estágio, e não temer a morte, né? E vai citar aí o caso Estevão, aqui em Atos, depois Filipenses, mas vai passar para o nosso 1 Tessalonicenses 4,14. Os corpos, eles continuam unidos a Cristo e descansam na sepultura até a ressurreição. 1 Tessalonicenses 4,14 diz: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Quer dizer, quando Jesus voltar, todo mundo vai ser ressuscitado. João 5, 28 e 29. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham na sepultura ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Então, o corpo volta ao pó. A palavra diz: o pó viés, ao pó, voltarás. Então o corpo volta à terra como era, e o Espírito a Deus. Judeu, assim está escrito lá em Provérbios. Agora não me lembro se é Provérbios ou Eclesiastes, fugiu agora da mente. Mas o corpo ele fica e volta à terra. E aí eu gosto sempre de lembrar, né, que o pessoal fica na dúvida, que acha que tem que preservar o corpo para a ressurreição. Minha avózinha, que mal sabia ler, ela já tinha entendido isso. Quer dizer, quando eu ressuscitar, a perna ruim vai ser perna boa. Ela sabia que a paralisia infantil dela, que capacitava que ela não conseguia andar direito, ela não ia ter no céu. Então ela não se preocupava com isso. Mas ainda tem crente que acha assim: eu não posso doar os órgãos falecidos, porque depois, na hora da ressurreição, vai ficar faltando. Não pode ser cremado, porque depois, na hora da ressurreição, não tem como para ressuscitar. Gente, quem morreu desde o começo dos tempos já virou pó. O pó já deve ter virado tijolo, depois já foi queimado de novo, já foi destruído, foi jogado dentro da água. Você acha que está onde o resto dessas pessoas? Você acha que está todo mundo lá, certinho no mesmo lugar para ser ressuscitado? E aqueles que morreram no mar, lembra antigamente, morreram naufragados. O que é que acontece? O que é que aconteceu com o povo quando morria naqueles navios do mar? Os peixes comiam. E o peixe come, depois passa pelo peixe, depois o peixe é comido, depois vira. Onde é que está tudo isso? Só que a palavra diz que o mar ia entregar os mortos que nele havia, a terra ia entregar os mortos que nele havia. O Espírito Santo ele não precisa preservar nada para poder reconstituir o mundo. Então não tem perigo disso. Então pare com isso. Pare com o negócio de ficar tentando dar alguma justificativa. Pare com aquele negócio que muitas vezes são doutrinas que não são nossas, muitas vezes são doutrinas católicos romanos, aquele negócio de ficar intercedendo, fazendo alguma coisa por quem morreu, como se fosse ajudar ele a entrar no céu. Se ele não entra imediatamente, ele não entra mais. Então está tudo atrasado. Então entender, nada do que eu faço no corpo faz diferença para a salvação. O que faz diferença para a salvação é que eu aceitei Jesus, então na hora da morte eu sou levado ao céu imediatamente. O corpo fica aqui até quando Jesus voltar, porque quando Jesus voltar, a palavra nos diz lá que ele vai nos levar com ele. João 14, 2 e 3 fala que na casa do meu pai há muitas moradas. Se não for, eu teria dito, pois vou preparar o lugar. Então, em Hebreus 12, 22 e 23. Vou concentrar aqui no 23. Aí tem que chegar à igreja dos
bênção que é dada ao crente na hora da morte. Então, quais são as bênçãos na hora da morte? Nós somos imediatamente na glória, o corpo fica esperando até o momento que Jesus vai ressuscitar. E aí nós estaremos totalmente com Ele, plenamente, novo céu e nova terra. E também, ele nos acrescenta aqui finalmente, a 38, as bênçãos que os fiéis recebem na ressurreição. Na ressurreição, os fiéis, sendo ressuscitados em glória, serão publicamente reconhecidos e absolvidos no dia do juízo e tornados perfeitamente felizes no pleno gozo de Deus por toda a eternidade. Então, eles são ressuscitados em glória, 1 Coríntios 15, 42 e 43. Pois assim também a ressurreição dos mortos semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção, semeia-se em desonra e ressuscita em glória, semeia-se em fraqueza e ressuscita em poder. Então Paulo está dizendo, a gente aqui agora é semente. Já pegou semente de laranja? Tem alguma coisa a ver com a laranja? Você já tentou comer uma semente de laranja, mastigou? Tem gosto de laranja? Não tem. A semente não tem o gosto da fruta. Mas se você plantar, ela dá uma árvore que produz a fruta. Então a comparação melhor que Paulo apontou. Então, na ressurreição a gente vai ser transformado. Não vai ser aqui o que nós somos aqui. Mas o que nós somos aqui é a semente. Então tem uma identidade. Então, laranja, se você plantar, dá laranja. Se você plantar abacate, dá abacate. Se você plantar limão, dá limão. Você não vai plantar limão e vai nascer laranja. Então há uma identidade quando nós ressuscitamos, mas vai ser diferente. Então a gente tem que entender isso. Então nós somos ressuscitados em glória. Segundo, nós somos reconhecidos publicamente. Isso aqui é o juízo, bênção na ressurreição. Mateus 10:32. Todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Então, como nós vemos lá na justificação, a adoção, a santificação, passando por todo o processo, na ressurreição, nós somos aceitos, somos declarados por Deus. Então lá, Ele vai dizer, esses aqui são meus. Nós vamos estar em Cristo e Ele vai nos reconhecer publicamente e nos absolver no dia do juízo. Mateus 25:34. Nós vamos ser perfeitamente felizes no pleno gozo de Deus. E aqui a importância. Hoje nós não somos perfeitamente felizes. Por quê? Porque nós estamos ainda no mundo do pecado. Mas lá no céu nós seremos perfeitamente felizes. Mateus 25:34 diz: então dirá o rei aos que tiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Isso por quanto tempo? Toda agora. Salmo 16:11. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença plenitude e alegria, na sua destra delícias perpetuamente. Talvez você já ouviu essa palavra, né? Não nessa conjunção. Você já ouviu prisão perpétua. O que é a prisão perpétua? Até morrer. Quer dizer, por toda a vida. Delícias perpetuamente quer dizer que é delícias por toda a eternidade. Não vai morrer. Então, por toda a eternidade, nós estaremos com Cristo. Então, o Senhor nos garante tudo. O Senhor nos garante uma vida, bênçãos que nos ajudam a viver nesse mundo, na presença de Deus, graça derramada sobre nós, alegria e tantas coisas mais. Ele nos garante que se a gente não conseguir, sabe, ser aquele crentão assim, do melhor possível, mesmo assim, na hora da morte, Ele termina de nos aperfeiçoar e nos coloca direto no céu. A garantia que é dada por nós, a promessa de Deus, a bênção dada por nós, e nos garante que na ressurreição nós estaremos no céu com Cristo. São bênçãos que estão na nossa vida, que muitas vezes a gente não pensa nelas, e muitas vezes, erroneamente, no ambiente cristão, nós temos deixado de falar sobre elas. Mas é preciso lembrar, elas estão na Bíblia como motivo para quê? Para que nós possamos viver plenamente e ter satisfação nas coisas de Deus. Possamos experimentar, ainda de forma resumida, mas experimentar a vontade de Deus, a alegria de Deus aqui nesse mundo. Ainda que seja esse meio estagiário, também estagiando, vai ser muito melhor lá na glória. Mas aqui ainda nos dá essa experiência, se nós, nos nossos processos de santificação, nós possamos experimentar essas bênçãos e desenvolver as bênçãos que Deus quer derramar sobre nós. Amém? Amém. Tem alguma pergunta?